aí, galerinha do quinto ano? Calma, vocês estão na aula certa, tá tudo certo mesmo. Gente, mas a aula tá dizendo aula de matemática, cadê a professora Débora? Enquanto a gente estiver aqui nessas aulas online, né, virtuais, à distância, aí as aulas de matemática do quinto ano vocês vão ser ministradas por mim, tá? Então aí vocês vão se acostumar, certo? Com o meu modo de falar, de explicar as coisas, beleza? E aí a gente vai seguindo, certo? Primeiro, a gente vai revisar tudo aquilo que a professora Débora viu com vocês, tá certo? A gente vai olhar, pensar aí, conseguir relembrar aí tudo aquilo que a gente viu aí em matemática, beleza? Um pouco antes de a gente ter parado por causa dessa pandemia, né? Mas e aí, como é que vocês estão? Eu não estou conseguindo escutar vocês, mas espero que estejam todos bem, ó. Evita de levar as mãos ao rosto, né? Lava sempre bem as mãos, cuidado aí quando for sair, usa máscara, beleza? Espero aí que vocês estejam muito bem, beleza? Aí vamos fazer um acordo agora em relação às nossas aulas, certo? Quando for a aula de matemática, aí você vai dizer, eita, professor Matheus, né? Eita, esqueci até de dizer meu nome. Sou Matheus aí, para quem não me conhece. Alguns de vocês eu conheço já, a gente já teve aí uma interação aí um dia desse aí, não foi? Durante as aulas aí de matemática. Mas só foram alguns que conseguiram aí me conhecer. Para quem não me conhece, prazer, Matheus, mais uma vez, certo? E aí, galera, durante as nossas aulas, você vai aí separar um momentinho, um cantinho, que não esteja a televisão lá ligada no desenho que você gosta e tal, certo? Pede pro papai e pra mamãe fazer um pouco mais de silêncio, aí você vai conseguir se concentrar, certo? Aí escolhe aí esse lugar e mão na massa, certo? Então toda aula de matemática, pega o livro de vocês de matemática, abre lá, acompanha com o livro com o assunto que nós estamos dando, certo? E também pega uma folhinha, o ideal mesmo é o seu caderno na matéria de matemática, para a gente não perder. Vai estar lá sempre que a gente esquecer de alguma coisa, certo? Papel, caneta e borracha, certo? Então vamos lá? Vamos lá. A unidade 2, que vocês viram, começou com um sistema de medidas, né? O que é sistema e o que são essas medidas? Vamos relembrar, né? Aí a primeira imagem que diz aqui, que está aqui no capítulo, na abertura, é de um menino sendo medido aí por um médico, né? Olha só que interessante. Então, medidas relacionadas aí à altura também, pode ser? Vamos lá, vamos ver, né? Medidas e grandezas, o que é isso, né? Vamos ver se a gente consegue relembrar, né? Porque a gente já sabe, a gente já tá craque, a gente só vai relembrar mais aí isso, né? Aí, na página 93, lá no finalzinho, tem dizendo assim, como podemos medir a altura, o peso e a temperatura de aula. Olha só, coisas diferentes, né? Como é que a gente consegue medir? O livro já vem logo com esse despertar aí pra gente colocar a cabecinha para funcionar. Olha só, como podemos medir a altura? E aí? A gente mede a altura, pode ser com esse material aqui, né, que o médico está usando, pode ser com uma trena, né, uma fita, show de bola. O peso, a gente mede como? Como é que a gente mede o peso? Na balança, né? Geralmente ali na farmácia, tem gente que tem em casa, né? Show de bola. Temperatura, quando a gente tá um pouquinho doentinho, tá com uma febre alta, a mamãe da gente pega, coloca, né? Um aparelhozinho aqui, geralmente embaixo do braço da gente, né? Aquilo ali é o termômetro, né? Para medir a temperatura do nosso corpo. Olha que legal. Então, a gente tem como medir várias coisas e com instrumentos diferentes. Então a gente tem que aprender e saber cada um desses, né? Pra gente ficar aí craque na matemática, beleza? Então, o tempo a gente também pode medir pelo relógio, né? A gente mede pelo relógio. Tem gente que conta, né? Quando a gente faz assim, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tá contando, a gente tá medindo também o tempo, né? Os calendários também medem o tempo, só que não mede de relógio com o passar das horas, mede os dias, né? Hoje é dia 6, amanhã 7. Aí assim vai. Hoje é o mês de abril, maio, junho, julho. Hoje é ano 2019, 2020, 2021. Olha que legal. Também mede o tempo. A massa, ela balança, né? E aí vai, né?
Capacidade, recipiente graduado. O que é isso, hein, professor? Eu vou dizer a vocês, ó. Recipiente graduado é qualquer recipiente que tem uma medida. Você vai, quando terminar a aula, se quiser dar uma pausa aí você vai lá na cozinha e vê lá no liquidificador. O liquidificador tem, ó, as marcações, né? 1 litro, meio litro, 400 ml. O que é isso? A gente vai aprender também. Mas isso é um recipiente que tem graduações. E essas graduações são as medidas, né? Temperatura, o termômetro, que também tem as medidas lá. Quando a gente está normal, temperatura normal, 36 graus, 37, né? Aí quando a gente fica com febre, 38, 39, aí a gente já tem que procurar um médico, né? Para tomar um remédio para a gente abaixar essa temperatura, né? E aí tem uma brincadeirinha, e aí vai passando, ó. Se você não fez essas atividades, esse é o momento de fazer, beleza? Porque a gente já sabe desse assunto. Então a gente só vai aqui só relembrar, certo? Mas eu creio que vocês já fizeram, porque vocês são craques nisso, né? Aí vai passando, tem as atividades e opa, ó, história das medidas, que legal, né? Tem umas histórias, nem sempre foi 1 metro, 2 metros, nem sempre foi, deixa eu ver, em relação à temperatura, nem sempre foi em relação a graus, nunca foi, eita, você tá com 36 a sua temperatura corporal está 36 graus, nunca foi, nem sempre foi assim. As medidas começaram através do nosso corpo. Então as pessoas antigamente não mediam 1 metro, media um palmo, de palmo em palmo. Olha como era difícil. Imagine fazer 10 metros de palmo em palmo. Quer tentar aí depois da aula? Vamos lá? Você tenta marcar aí 5 metros, vamos dizer, aí se você tiver uma treina, e depois ir fazer isso com palmo, para você ver como demora. Demora muito, hein? Ó, também é medida com o pé, com a polegada. Pronto. Hoje em dia, a medida de polegada ainda é usada. A TV, essa TV mesmo aqui que a gente está usando, ela é medida por polegada. Vamos dizer que ela tem 32 polegadas. Olha só, se ela tiver 32 polegadas, a gente mede assim, ó, na diagonal dessa ponta a essa. E aí, vamos fazer o teste? Quantas polegadas tem a sua TV? Vamos contar? Fica aí esse desafio aí para vocês. Tem um passo também. Quem joga futebol, aí na rua, né, quando podia, mas daqui a pouco vai poder de novo, a gente joga futebol aí na rua, aí a gente mede a trave lá do gol com os passos, né? Ei, tem que ter 4 passos, mas o seu pé é maior que o meu, não tem isso? Show de bola. Tem o cúbito, né? Que é o quê? É da ponta aqui, do cotovelo até a ponta dos dedos. Olha só que interessante, né? Então, percebe que com o exemplo que eu dei de futebol, eu disse que, ei, mas o seu pé é maior do que o meu. Olha só, com essas medidas há muita irregularidade. O meu dedão mesmo, o meu dedão é um pouquinho mais gordinho, né? Vocês estão vendo, um pouquinho maior. Então, se eu medir, talvez dê menos polegadas do que o de vocês. Então, ó, é muito impreciso. Você percebe que essas medidas são muito imprecisas? Então, a gente tinha que criar algo que fosse mais preciso, que a gente soubesse, ó, realmente é isso. Porque na matemática só há um resultado correto, né? Então, a gente vai aqui, ó, passando, dizendo as polegadas, jardas, são outros tipos de medidas que não são tão convencionais. Mas essas medidas aqui, como pé, jarda, milha terrestre, ainda é usado nos Estados Unidos, né? Por aqueles países lá de cima do globo terrestre que vocês viram lá em geografia. Show! Esses países ainda usam esse tipo de medida, né? Interessante, né? Que essas medidas, ó, são chamadas de não convencionais. Olha só que interessante, né? Aí tem outras tarefas que a gente já combinou que vocês podem fazer, certo? E tem essas aqui, ó, que também são medidas não convencionais. Quando a mamãe da gente vai fazer um bolo, preparar lá um bolo, alguma coisa, ela faz, ei, pega aí uma xícara de açúcar. Aí a gente fica, nossa, que medida estranha, né? Uma xícara de açúcar. Aí a gente vai lá, abre o armário, pega a xícara e mede lá a porção de açúcar dentro daquela xícara. Então, ó, são medidas também diferentes. Como também uma colher de sopa, colher de chá, é tudo diferente, né? Essas medidas que a gente pouco usa, mas que a gente tem que saber, beleza? Aí tem outras atividades aqui, certo? E aqui a gente vai entrar no principal assunto da nossa aula de hoje, certo? Que são as unidades de medida. Que unidades de medidas? Ó, unidades de medidas
foram estabelecidas pelo SI. Alguém se lembra o que significa isso? Tá nas páginas anteriores aí, ó. Se você estiver na página 100 junto comigo, você pausa o vídeo aí, dá uma volta, aí você vai perceber que tem falando aí sobre sistema internacional, que é o SI. E o que é esse sistema internacional? É justamente isso, a unificação das medidas. Olha que interessante. Aí todo mundo, se eu falar metro, vai ser metro aqui, vai ser metro nos Estados Unidos, embora ele use também outra unidade, mas também é usado o metro lá. É usado o metro no Japão, na China, em todo lugar. Olha só que interessante. Em todo lugar é a mesma coisa, certo? Então, essas unidades que estão dentro desse sistema, elas são convencionadas, ou seja, é um acordo para todo mundo usar ela da mesma forma, certo? Então a gente também tem que usar, mas para usar a gente precisa aprender, né? E é isso que a gente vai fazer, relembrar na verdade, porque a gente já está craque. Olha só, unidade de medida. Aí, ó, aqui nessa coluna aqui do meio, né? Dessa tabela, isso aqui é uma tabela, né? Matemática também. Aí tem aqui, ó, uma coluna aqui no meio que fala sobre grama, metro e litro. Olha só, quando a gente vai lá no supermercado com a mãe da gente, aí ela nos diz assim: ô, seu moço, bota aí 500 gramas de queijo. Olha só, 500 gramas. Tá aqui, ó. Aí a gente já falou do metro, né? Ó, o terreno da minha casa tem 20 metros de largura. Olha só, de comprimento, na verdade. Olha só, metro, litro. Eita, lá na geladeira tem 1 litro de água. Olha só, litro. São unidades que a gente já usa no nosso dia a dia, né? Show de bola. Aí a gente já precisa, sim, tô na página 100, beleza? Acompanha aí comigo, pelo livro. Qualquer dúvida, volta o vídeo, certo? E continua novamente, certo? Acompanhando também pelo livro. E através dessas medidas, tem outras medidas relacionadas a elas. A grama, por exemplo, tem os submúltiplos e os múltiplos. O que é isso, professor? Eu sei que a gente já aprendeu, que a Débora já ensinou pra gente, mas às vezes eu me esqueço um pouco. Então vamos lá, vamos relembrar. Ó, os submúltiplos são todas as medidas que são menores que a grama. Olha só, tem a grama lá no meio, ó. Lembra sempre disso, a grama está no meio, por exemplo. E ela é representada através dessa letra G, né? De grama, G, letra G minúscula. Então, ó, os submúltiplos são menores que a grama. Aí, ó, se for 10 vezes menor, ou seja, a 10ª parte, é chamado de decigrama. Olha só, de 10, né? Grama, a 10ª parte de 1 grama. Se for 100 vezes menor, aí é centigrama. E cento lembra 100, né? 100 gramas. 100, a 100ª parte da grama, ou seja, 100 vezes menor que a grama. E miligrama? E aí, mili lembra o quê? É isso aí, galerinha, mil. Mili lembra 1000, né? Olha que interessante. Então é 1000 vezes menor do que a grama, ou a 1000ª parte da grama. Olha só que interessante. E os múltiplos? Múltiplos, a gente já tem uma ideia do que seja múltiplos, né? É tudo aquilo, ó, que é o dobro, o triplo, o quádruplo, né? Em relação àquele referencial. E qual é o nosso referencial? A grama. Então, ó, decagrama. Deca lembra 10 também, né? Mas não de menos, e sim de mais. Decagrama. Então é 10 vezes maior, porque é múltiplo, né? 10 vezes maior que a grama. Olha só que interessante. Hectograma. Hecto, sei que vocês acham diferente, né? Hecto, de onde vem essa palavra? Mas hecto está relacionado a 100. Então é 100 vezes maior do que a grama. E quilograma? Quilograma, que usualmente a gente chama só de quilo, né? Me dê 1 quilo aí de carne, a gente sempre fala assim, né? Mas na verdade a palavra inteira é quilograma. E quilograma é 1000 vezes maior do que a grama. Olha só que interessante, né? De quilo vem relacionado a 1000, né? Show de bola. Ah, professor, você só falou de grama. Porque metro e litro é na mesma variação. O que é que vai mudar? É no mesmo sentido. Há só uma variação, na verdade, em relação... Quando for metro, aí é decímetro, centímetro, milímetro, como você está vendo aí no seu livro. E os múltiplos de metro é o quê? Decámetro, hectómetro e quilômetro, na verdade, né? E litro.
Litro, os submúltiplos é decilitro, centilitro, mililitro. E os múltiplos, ou seja, aquilo que é maior do que o litro, é o decalitro, o hectolitro e o quilolitro, certo? Aí tem aí as expressões, como a gente escreve geralmente, certo? Embaixo aí, entre parênteses. Aí vocês vão dando uma olhadinha, certo? Mas aqui a gente está só relembrando, né? Porque isso aí a gente já sabe. Tem essas tarefinhas aí que é importante vocês fazerem, certo? Atualizem aí qualquer coisa. E ó, para a gente encerrar nossa aula de hoje, na página 103, medidas de tempo. Olha só, o tempo também é medido, né? Aí o tempo, ó, tem algumas variações. O tempo relacionado ao nosso dia. O dia tem quantas horas? Olha só, horas. Mas hora é formado pelo quê? Né? A gente tem que pensar nisso. Hora é formada pelos minutos, né? Muito bem, galera. Vocês estão craque. Mas os minutos são formados pelo quê? Quando a mãe da gente faz, ó, você vai ficar aí, você fez malcriação, vai ficar aí uns 5 minutos aí na cadeira pensando no que você fez. Eu sei que isso faz muito tempo que a gente não acontece com a gente, porque a gente é grandinho, a gente já está no 5º ano. Ano que vem já está no 6º, olha só, Fundamental 2 já é outra coisa, né? Massa, parabéns para vocês. Então, ó, 1 minuto é formado pelos segundos, né? E aí? Em 1 minuto tem quantos segundos? Está aí no livro de vocês, na página 103. 1 minuto é formado por 60 segundos, olha só. Quando eu faço 1, 2, 3, 4, 5. Nesse ritmo, né, de batida assim, ó, cadenciado, até 60, quando eu falar 60, aí eu transformei 60 segundos em 1 minuto, olha só. E a junção de minutos? Quantos minutos para dar 1 hora? Também são 60 minutos. Quando eu faço, ó, daqui a 5 minutos eu vou dar um presente a vocês, olha só, 5 minutos, aí vocês ficam lá, né? 1, 2, 3, 4, eita, formou 1 minuto, aí continua de novo, formou 2, 3, 4, 5, aí a gente forma, aí também, através dos segundos, a gente forma os minutos, e a junção dos minutos a gente forma a hora. 1 hora tem 60 minutos, e um dia completo, tem quantas horas? Tem 24 horas, certo? Então, ó, vou deixar um desafio para vocês aí, certo? Usando aí a lógica, a matemática. 3 horas tem quantos segundos? Eita, é um cálculo grandão, hein? Eu quero ver aí nos comentários. Ah, inclusive, nos comentários, se você tiver qualquer dúvida. Ah, professor, você fala demais, você fala muito rápido. Eu sei, desculpa. Às vezes eu fico muito empolgado porque eu quero que vocês aprendam. Ah, se tiver qualquer dúvida, voltou, não conseguiu compreender certamente, coloca aí nos comentários. A escola, vai ficar de olho nos comentários aí. E a gente quer que vocês comentem essas coisas. Ó, que massa, não entendi, tenho essa dúvida. Como é que faz essa questão? E a gente vai responder. E se não der para responder nos comentários, aí a gente vai responder aí no próximo vídeo que a gente tiver, certo? Então, ó, logo mais eu tô com vocês aí novamente. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau, galerinha do 5º ano. Abraço!